Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa live do programa de treinamento semanal, nossa terceira semana de treinamento exclusivo aqui para vocês, para toda a comunidade do Jiu-Jitsu. E essa semana vamos atender a um pedido da comunidade, saída do controle lateral, do famoso 100 quilos, aquela pressão que ninguém gosta de tomar por baixo, mas sempre tem uma saída e a gente vai estudar esses mecanismos hoje. Lembrando sempre, a saída do controle lateral, toda a saída de domínio, controle lateral, montada, costas, ela nunca é uma saída tranquila, pelo menos não deve ser se seu adversário for uma pessoa técnica, com conhecimento técnico aprofundado, né? Porém, a gente tem que sempre ter uma esperança, ter um ponto para se agarrar, para alguma arma, alguma ferramenta para sair de posições de dificuldade, e é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente vai começar o treino daqui a pouquinho, só esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem aqui, e ao longo da semana a gente vai passando as partes desse treinamento para que vocês possam rever e reproduzir na sua academia. E a gente pede aqui para a comunidade que está fazendo, que está seguindo esse programa de treinamento, se conseguir gravar um pedacinho, um trechinho dele, publicar na sua mídia social, marcar a BJJ Protec, a gente compartilha aqui e consegue acompanhar melhor o trabalho de vocês. E também, se possível, um feedback, né, ao final do programa, ao final do treinamento, se ajudou você de alguma forma, onde a gente pode melhorar, que ferramentas novas a gente pode trazer. Então é muito importante que a gente tenha esse diálogo para que a gente possa estar evoluindo sempre, atendendo você, nosso cliente, que realmente é a peça fundamental do nosso trabalho, certo? Quem tiver alguma dúvida sobre o programa da semana passada ou esse que a gente vai começar hoje, vocês podem mandar pergunta para a gente, o André está acompanhando ali, ele passa depois as perguntas também, para a gente tirar suas dúvidas, e é muito importante que você realmente não leve dúvida para casa, realmente, se tiver alguma que você não souber, alguma pergunta que você não souber a resposta, mande para a gente que a gente tenta esclarecer aqui, porque a nossa metodologia lógica é muito importante que você entenda o porquê de cada coisa, entenda os conceitos, entenda as mecânicas e não simplesmente faça por fazer. Então a gente faz questão que você tenha um entendimento do jiu-jitsu, então não deixe nenhuma dúvida para depois, mande logo que você tiver pra gente, tá bom? Vamos começar hoje, então, começar agora um programa de treinamento de saída do controle lateral, os cuidados, os detalhes, os principais erros, os principais conceitos e os exercícios para a gente melhorar esse fundamento no jiu-jitsu, e o objetivo dele é atender uma das maiores necessidades e dificuldades da comunidade, principalmente na fase iniciante. Sempre que eu ministro um seminário em alguma escola diferente, alguma equipe diferente, eu costumo abrir um tempo de perguntas, e uma das perguntas sempre presente é como sai do controle lateral, como sai dos 100 quilos. É uma das perguntas mais frequentes e eu sempre respondo com o meu ponto de vista que o principal ponto é não deixar chegar nessa posição, e aí depois eu mostro algumas saídas como eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Mas sempre lembre disso, né? Toda vez que seu adversário chegou a uma posição de controle, de domínio, como controle lateral, como a montada, como a pegada de costas, sempre vai ter risco na hora de sair, sempre vai ser difícil sair da posição, sempre você vai se expor de alguma forma. Então sempre o melhor é que você concentre energia e não deixar chegar nessas situações. Mas claro, se por algum erro, deslize ou um ponto forte do seu adversário ele chegou na posição, você também tem que saber sair delas, e é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Por quê? O controle lateral é a primeira situação de controle, né? Então, quando você está fazendo guarda, normalmente ninguém tem muito controle. A partir do momento que passa a guarda, chega no controle lateral, é a primeira situação de domínio, a primeira situação de controle que você tem sobre o seu adversário ou seu adversário sobre você. E a partir dali começam as progressões, ou para a montada, ou para as costas, ou mesmo para as finalizações. Então você saber se comportar nessa situação te permite sair dela, ou pelo menos se defender bem nela e não se expor ao risco que é iminente dessa posição, tá? Além de uma situação muito desconfortável, de onde partem diversas finalizações, como a gente viu aqui, por isso a importância de saber o posicionamento para você reduzir espaços para o seu adversário atacar, criar espaços para que você possa sair e utilizar a força, o peso do seu adversário ao seu favor, certo? Então vamos lá começar trabalhando sobre os erros mais frequentes.
Os erros mais frequentes que acontecem que a gente acaba cedendo a posição ou ficando preso na posição de controle lateral. Pode deitar aqui, João, por favor, com a cabeça, pode ser para lá mesmo, tá? Aí. Um dos erros mais frequentes é deixar ganhar esse domínio aqui em cima. Para fazer uma passagem de guarda, eu não necessariamente preciso controlar a cabeça ou a parte superior do meu adversário, mas para estabilizar, para eu atacar, para eu me manter forte, eu preciso ter um bom domínio sobre a parte superior do corpo dele, a cintura escapular. Então, um dos erros mais frequentes aqui é o João ficar se preocupando com a minha perna, com o meu quadril lá e deixar eu vir ganhar a cabeça dele, botar a pressão do meu ombro no queixo, transferir lapela, fazer essa pegada alta aqui em cima, seja de ombro, de pano, dominar a parte de cima do corpo dele. Então esse seria um dos maiores erros, a gente não se preocupar com essa pegada aqui em cima, não controlar a distância, não evitar que ela aconteça, tá? Um outro erro que a gente vê muito frequente, principalmente entre os iniciantes, é a pessoa de baixo ajudar a pessoa de cima. Então, quando eu estou lutando aqui, eu quero fazer pressão em cima do João. E muitas vezes o João vem e me abraça, me ajuda a fazer pressão em cima dele. Se a gente está falando de defesa pessoal, não necessariamente isso é errado, porque se o João me mantém apertado em cima dele, é mais difícil de eu golpear, de eu dar soco, de dar cotovelada, de eu machucar ele. Mas falando de defesa pessoal, se você está falando no jiu-jitsu esportivo, não faz muito sentido você aprender, amassar, trazer o seu adversário mais para cima. Então, um erro frequente, abraça ali, João, abraçar aqui, o mais correto seria ele estar pela frente me empurrando, criando distância e não me puxando para cima dele, tá? Um outro erro muito frequente aqui é nessa pressa de empurrar, de tirar, de sair, você abrir espaço demais. Então, se eu chego aqui no João, ele coloca a mão errada aqui, expõe a mão, tem ataque de mão de vaca. Se ele abraça minhas costas, expôs o cotovelo, tem ataque de armlock, de chave reta. Se ele não protege o pescoço, tem diversos ataques de estrangulamento aqui em cima, kimura, americana. Então, toda vez que o cotovelo dele descola, afasta da costela, toda vez que a mão dele afasta do corpo, toda vez que o pescoço dele fica desprotegido, ele acaba cedendo espaço para a finalização, que eu posso usar para finalizar ou para desviar a atenção dele para eu avançar para uma montada ou para uma pegada de costas. Então um outro erro muito frequente é a pessoa aqui embaixo já tomou a passagem, continuar dando muito espaço. E como é que a gente não dá espaço para o adversário? Se mantendo bem fechado, o cotovelo colado na costela, a mão protegendo o pescoço, fecha lá, João. Fechadinho desse jeito aqui, não deixar eu criar espaço. E claro, quadril virado na minha direção aqui, tá bom? Então outro erro muito comum é dar espaço demais para o seu adversário. Para onde sair? E um outro erro muito comum aqui é a pessoa não saber para onde sair, não saber para onde direcionar a luta. Eu costumo falar bastante isso, né? Tem um amigo meu que é um excelente competidor e ele costuma fazer isso daqui, ó. Vira com a perna para lá, João. Ele passa a guarda e chega aqui na lateral, no controle lateral do adversário. Aí ele vem e começa a botar o pé bem perto do adversário dele. Aí o adversário vai lá, repõe a meia guarda. A meia guarda só. Isso, a meia guarda, mas ele está bem posicionado, tira o joelho e vem e passa de novo. Aí ele passa, ganha a pontuação, vai lá e bota o pé perto para a pessoa pegar de novo. E aí vai e ganha mais uma passagem, né? Ou seja, o João está fazendo saídas do controle lateral, levando para uma posição de meia guarda, mas uma posição que ele não tem domínio, que ele não tem controle e que na verdade me ajuda a fazer mais ponto em cima dele. Então é importante você entender para onde você deve sair. Claro que nem sempre você consegue levar para onde você quer. Mas, por exemplo, eu estou lutando com o João e o meu jogo bom é por cima, não é muito interessante eu sair repondo guarda, ainda mais uma guarda mal reposta, né, que eu não tenha muito controle. Já que meu ponto forte não é por baixo, eu vou ficar repondo e ele passando, repondo e ele passando. Então, se o meu ponto forte é por cima, eu tento criar espaço no controle lateral para eu voltar a lutar por cima.
Da mesma forma o contrário, né? Pô, o João tá lutando comigo e eu sou muito bom de queda, ou eu sou muito bom de guarda. Aí o João tô na lateral do João, ele tenta vir para cima. Aí para cima vai trocar queda comigo de novo, ou eu vou puxar ele para guarda rápido, vou raspar de novo, vou chegar de novo no controle lateral. Então, se ele é bom de guarda, por mais que ele crie espaço para se levantar, ele vai tentar colocar a guarda para progredir a partir dali. Então, é legal que você pense sempre na luta, quando você está numa situação difícil, não simplesmente sair dela, mas buscar sair dela para onde você é melhor. Certo, pessoal? Alguma pergunta, André? Então, vamos lá. Conceitos importantes. Conceitos importantes. Quando a gente está lutando jiu-jitsu e a gente derruba o adversário, principalmente quando a gente chega no controle lateral, é uma posição de controle de mobilização, porque reduz muito a possibilidade de ataque do nosso adversário. Pode deitar aqui, João, por favor. Reduz muito a possibilidade de ataque do nosso adversário. Quando eu estou aqui fazendo guarda com o João, ele consegue mexer os pés, consegue mexer o tronco, os braços, ele consegue gerar bastante movimento, consequentemente gerar força e energia. A partir do momento que eu cheguei aqui na lateral dele e eu controlo a parte superior do corpo dele, essa parte ele já não consegue mais mexer com tanta eficiência. Então, como é que ele produz energia a partir daqui? Duas formas básicas. Pêndulos, né, movimentação de pêndulo, gerando energia cinética, ou projeção de quadril, né, gerando a força de quadril e transferindo a parte dele, tá? Então, aqui, se o João, sem usar as pernas, tentar me movimentar, vai ser muito difícil, sem usar quadril, nada. Se ele só tentar me tirar daqui e me empurrar, vai ser bem difícil. Agora, se ele pisa no chão e ativa o quadril, supinando junto, ó, ele consegue utilizar a força das pernas, ativando o quadril, transferir aqui para o braço. Então, quando ele usa o quadril, ele consegue gerar energia, mais energia aqui para o braço, certo? Outra maneira de ele gerar energia é ele mantendo o quadril no chão e aí balançando as pernas de um lado para o outro. Estende as pernas lá, João, estendida, isso. E vai balançando de um lado para o outro, ó, gerando, fazendo pêndulo, pêndulo de um lado para o outro. Isso, movimentando aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então aqui, ó, por exemplo, estou lutando com o João, começar a fazer pêndulo aqui, ó, jogando de um lado para o outro, para eu conseguir gerar energia, tá? Então, basicamente, para eu gerar energia por baixo no controle lateral, ou eu vou ter que pisar os pés no chão para subir o meu quadril, ou manter o meu quadril no chão e balançar as pernas para eu conseguir produzir energia e também transferir através do quadril, tá? Essa energia que a gente produz em movimento, massa em movimento, é a chamada energia cinética, que a gente consegue aplicar ela no chão, produzir ela no chão com um grande movimento, um movimento rápido das pernas e transfere ela para outra parte do corpo através do nosso quadril, tá bom? Outra coisa, virar de frente, é conceito importante, né? Virar de frente para o seu adversário. Primeiro, controle de distância do quadril, só para não me perder aqui, tá bom? Então, controle de distância do quadril. Quando o João chega aqui no controle lateral, né, ele estende bem lá atrás, João, estende a perna lá atrás, barriga no chão, bem longe. Aí, olha só onde está o quadril dele, está distante de mim, certo? Se ele tiver que montar, começa a montar, João, olha o que ele fez, ó, trouxe o quadril para perto de mim. Se ele quer pegar um armlock desse lado aqui também, vai lá atacar o armlock desse lado, olha o que ele faz, ó, tem que trazer o quadril para perto de mim, tá? Então, se eu consigo manter o quadril do meu adversário distante, não deixar que ele se aproxime tanto de mim aqui, começa a ficar difícil de ele me atacar. Então, eu consegui controlar o quadril do meu adversário distante, claro que o melhor é não deixar que a pegada aconteça, mas quando eu preciso sobreviver, eu manter o quadril dele distante, não dar espaço, e eu posso fazer isso com o meu joelho, com os meus braços, com o antebraço, eu também dificulto que ele consiga gerar algum tipo de ataque em mim aqui, tá bom? Virar de frente para o adversário, trabalhar mais de lado, tá? Então, muitas vezes, quando o João vem passando a minha guarda, a gente defende virando de costas aqui. Isso é uma defesa muito usada hoje no jiu-jitsu esportivo,
porque a gente acaba confiando que vai defender as costas também. E não dá para dizer que está errado, porque se você consegue defender a passagem, depois consegue defender as costas, você às vezes consegue repor a guarda e se salvar do prejuízo de tomar uma passagem. Mas se você pensar na defesa pessoal, na arte marcial, você nunca dá as costas para o seu adversário, você nunca se expõe. Então o mais correto é que eu vire de frente para o meu adversário. A gente vê isso muito forte no reino animal. Tem dois leões lutando, né? O leão que está perdendo, que cai por baixo, ele nunca expõe as costas para o adversário, ele cai de frente com as garras, com a pata virada para o adversário. Então, da mesma forma, quando eu estou nessa posição aqui, isso aqui no controle lateral, pode vir no controle lateral. Quando eu estou aqui no controle lateral, se eu fico com a minha barriga para cima ou virada para o outro lado, eu estou facilitando a vida do meu adversário. À medida que eu começo a trabalhar mais de lado, virado para ele, já tem muito mais chance de eu entrar um joelho, entrar um cotovelo e de eu me defender melhor, tá bom? Então, um outro conceito importante é a gente ficar mais de lado e buscar sempre estar de frente com o seu adversário. A gente viu isso também na nossa aula de defesa de passagem, um detalhe importante para a guarda, né? Apoio de pé ou apoio de quadril. Então, por favor, João. Pode virar assim, tá? Aqui. Defende a montada aqui, João. Aí. Só defender pisando aqui, ó. Normalmente o João vai defender a montada desse jeito, ou ele vai ficar fechadinho em mim aqui. Mas quando ele precisa fazer a ponte, faz a ponte lá, João, ó, ele já tem que apoiar os pés no chão. Quando ele apoia os dois pés no chão, consequentemente ele deixa o quadril dele vulnerável, certo? E com isso o quadril dele tem movimento, foge o quadril ali, ele consegue fugir o quadril, ele cria movimento para o quadril, porém ele perde os escudos de proteção aqui. Quando ele mantém a perna alta ou ele está trabalhando com pêndulo, ele consegue proteger o quadril, mas ele perde movimento, porque o quadril dele passa a ser um ponto de apoio aqui no chão, certo? Então é interessante a gente pensar sempre que para eu conseguir levantar o quadril, eu preciso apoiar o pé no chão, para eu conseguir usar bem as minhas pernas, eu preciso apoiar o meu quadril no chão. Então sempre é tipo um cobertor curto, né? Sempre uma das partes vai ficar desprotegida. E é legal que você entenda isso, né? Por exemplo, quando eu estou lutando aqui e a pessoa está defendendo a montada desse jeito, né, eu não avanço o joelho na barriga. Quando ela faz uma ponte, ela supina, normalmente quando ela volta, é a hora que eu avanço o joelho na barriga, porque eu sei que o pé dela está no chão, se ela fez a ponte, ela precisou apoiar o pé no chão, com isso ela não tem essa defesa do avanço do meu joelho aqui, certo? E um último ponto é fechar os pontos de apoio, não se expor à finalização, que foi o que a gente falou aqui. Se eu ganho o braço do João aqui, tem finalização. Se eu ganho o braço dele aqui, tem finalização. Se a mão dele vem no meu ombro, tem finalização. Se o braço dele está exposto, o pescoço, perdão, tem finalização aqui. Então, é importante que uma vez que ele tomou a passagem, já tomou a pontuação, ele procure se fechar e não se expor. E isso a gente faz mantendo o cotovelo colado na costela, mantendo as mãos junto ao tronco, mantendo o pescoço fechado, protegido e preferencialmente se mantendo de lado aqui de frente para o adversário, não deixando as costas plantadas no chão. Certo, pessoal? Então esses são os conceitos importantes no posicionamento de controle lateral e a gente vai começar agora os exercícios do dia. Vamos lá então, pessoal, para a primeira semana de treinamento, semana 1, nós vamos trabalhar uma série de exercícios começando agora com o UPA. Então vamos lá. Primeiro exercício do programa então, UPA, fazer a capotagem do adversário usando o UPA, praticando para os dois lados. Essa inversão, ela é menos usual em alto rendimento. Um atleta de alto rendimento normalmente não vai se posicionar errado para tomar essa posição, mas é importante a gente entender ela, conhecer ela, que a gente vai usar depois para criar espaço, certo? Então, pode vir aqui no controle lateral, João. A gente usa essa técnica normalmente, esparrama lá, João, deita lá atrás, isso. Pode ir barriga no chão, tá? Normalmente de barriga no chão, quando o meu adversário não está tão perpendicular comigo, quando ele está mais paralelo,
o quadril dele aqui mais perto do meu. Abraça forte aqui, João, só cuida com o microfone, tá? E ele não tira as mãos para defender. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar ele para os dois lados. Posso rodar ele lá para trás ou posso rodar aqui para frente. Ou posso começar para um lado e depois jogar para o outro. Por exemplo, joguei lá para trás, ele fez força para voltar, agora volto jogando ele por cima de mim. Parei aqui na posição, abraçando ele, certo? Aí o João jogou para lá primeiro, ó. Joga para lá, João. Aqui eu fiz força para voltar, agora ele me joga para cá. Ele pode virar desse lado aqui ou pode trocar de lado junto comigo. Então o exercício é esse, a gente ficar trabalhando essa batida aqui, ó. Importante, eu não abraço ele para fazer que eu perco o arranque, o torque. O torque inicial ele é feito com a batida. Então minha mão vem aqui de baixo, eu vou bater aqui, tá, João? Cuidado. Minha mão vem aqui de baixo, aí ela bate nele para ter esse torque inicial. Se ele faz a força contra, agora a mão de baixo volta, ó, e bate nele para jogar lá do outro lado, tá? E aí da mesma forma ele vai jogar para um lado, não deu, ele volta capotando para cá, ó. Fica ali na posição, joga para um lado, não deu, joga para o outro, rodando junto para cá. Então a gente pode alternar para os dois lados fazendo essa movimentação, sem defesa, como a gente mostrou aqui, para a gente trabalhar jogando para os dois lados o UPA, 5 minutos revezando. Interessante que ali em 2,5 você troque o lado do controle lateral para que você pratique para os dois lados, certo? Depois nós vamos fazer essa movimentação para recuperação de espaço, tá bom? Então como é que funciona? Pode ser aqui, João. Isso. Então pensando, André, só ouve se o microfone não abafa aqui, tá? Então vamos lá. Pensando num adversário inexperiente, quando eu jogo o João, às vezes ele mantém a posição aqui abraçando e vai perder o posicionamento dele, vai capotar. Mas pensando num atleta experiente, ele não vai tomar uma capotagem boba dessa. Ele vai abrir as mãos para defender. Mas isso também pode ser bom para mim, né? Então, mantenha abraçado aqui, tá, João? Eu joguei o João lá atrás e joguei para cá para capotar ele. Meu objetivo inicial é esse. Só que o João, quando eu fui jogar para lá, ele abriu a mão para defender. Não consigo mais jogar, mas ele me deu um espaço, ó. Agora eu posso, por exemplo, entrar essa minha mão aqui embaixo e deslocar ele para cima da minha cabeça, saindo por baixo dele, tá? Ou ainda, essa daqui é a pressão que mais me incomoda. É o controle mais importante do controle lateral, essa pressão do ombro no queixo. Então joguei o João para frente, não foi, joguei para trás, ele abriu a mão para defender. Já trago a minha mão pela frente, vem abraçar minha cabeça, João. Já não abraça mais aqui, ó, já começa a empurrar e já criei um espaço para eu me reposicionar, tá? Então agora a atividade é essa, a gente trabalhar criando espaços. Quando eu jogo para cá, se eu botar essa mão embaixo e parar, não me adianta muito. Então eu joguei para cá, o João abriu, quando essa minha mão entra embaixo, eu já jogo ele para o outro lado, ó. Já venho proteger aqui, certo? E aí daqui eu posso levantar, virar ou repor a guarda. E da mesma forma para o outro lado. E muitas vezes nem há uma abertura tão longa, às vezes ele só abre um pouquinho o cotovelo aqui, ó. Eu já venho trazer minha mão na frente, abraça de novo a cabeça, João. Já não deixo mais ele abraçar, ó, já me fecho aqui. E daqui eu vou trabalhando para repor a guarda ou para voltar em pé, para onde eu sou melhor. Então é legal trabalhar essa movimentação para os dois lados, com esse intuito de a gente criar um espaço para liberar a cabeça, para repor uma esgrima, para deslocar o adversário, certo? 5 minutos revezando o UPA capotando, depois 5 minutos cada um, a gente fazendo essa movimentação para aprender a criar espaço e trazer logo a mão na frente para não deixar mais abraçar a cabeça, tá bom? Depois a gente vai trabalhar fuga de quadril, de costas, fazendo a reposição. Vamos fazer nessa direção aqui primeiro, tá? Aí. Isso. Aqui no controle lateral. Então a gente vai trabalhar a fuga de quadril com ponte. Fuga de quadril natural, eu faço a minha saída aqui. Só que agora o João está dando pressão em cima de mim. Então eu preciso criar espaço. Então primeiro eu faço uma ponte, ó. Fuga de quadril com ponte, né? Tô defendendo a montada,
faço a ponte, criei um espaço e faço a fuga de quadril aqui, para eu ter mais espaço para eu entrar meu joelho. Entro o meu joelho aqui em cima, pesa aí, João. E lembra que a gente falou na aula passada, tão importante quanto eu afastar meu quadril, é eu afastar a minha cabeça. Então agora a minha cabeça vai lá para o outro lado e o meu quadril vem para dentro, ó. Aí o João agora vem para o outro lado. Passou, chegou aqui de novo. Então de novo, ó. Ponte, fuga de quadril. Joelho entra aqui no meio, bloqueando. Agora a cabeça vai para longe dele. Volto, repondo a guarda. Aí ele vai para o outro lado. Passou, de novo, ó. Ponte, fuga de quadril, joelho, cabeça longe. E essa é a fuga de quadril completa que a gente vai praticar na aula de hoje, 10 minutos revezando. Então pode fazer 5 vezes para cada lado. Cada um vai revezando durante 10 minutos. Depois, fuga de quadril lateral, bloqueando o adversário. A fuga de quadril lateral, a gente viu na aula passada, quando eu apoio o meu pé no chão, pé, quadril e ombro. Eu vou empurrando o meu adversário e vou me afastando dele aqui, certo? E isso que a gente vai trabalhar agora. Vem aqui do lado, João. Então o João pode trabalhar de joelho no chão e eu vou trabalhar bloqueando ele. Faz uma pegada aqui, João. Meu bloqueio pode ser aqui no ombro, pode ser na cabeça dele. A gente só evita de apoiar a mão para não tomar a mão de vaca, certo? Então normalmente trabalho com o meu antebraço aqui controlando ele. E o João pode trabalhar aqui com uma pegada de faixa ou de calça e ele vem jogar a pressão em cima de mim. Então ele vai vir jogar a pressão em cima de mim e eu correndo de lado aqui, ó, me afastando dele para não deixar ele chegar. Foi até um lado, troca o lado ali, João. De novo, ó, tô bloqueando ele e lembra que a fuga de quadril é de lado. Se eu planto as minhas costas no chão, eu já não consigo movimentar tanto. Então eu brigo para me manter de lado aqui. Ele vai querer me empurrar ó, e me botar de costas no chão, porque ele sabe que aqui ele freia a minha movimentação. E eu tenho que me manter de lado, me afastando do meu oponente aqui. Certo, pessoal? Fuga de quadril lateral, então, bloqueando o adversário, 10 minutos revezando. Então você pode fazer de um lado até o outro do tatame com o adversário do seu lado direito, depois volta o adversário do lado esquerdo, depois troca de cima para baixo. E aí vocês ficam revezando durante 10 minutos. E por último, a gente vai fazer uma fuga de quadril trazendo a perna por cima. Fuga de quadril trazendo a perna por cima, tá? Então a gente viu agora aqui, quando eu estou lutando com o João, ele está com o braço aqui e eu venho criar um espaço, fuga de quadril e entra o meu joelho aqui embaixo, certo? Porém, às vezes, essa mão do João está desse lado aqui, segurando a minha calça aqui ou segurando essa minha perna de uma maneira que eu não... Pode deixar ele como tá, João? Que eu não consigo entrar esse joelho aqui. Ele fez isso para me bloquear. Então o que eu faço aqui, ó, de novo, ponte, fuga de quadril e trago a minha perna aqui pela frente. Quando ele vai trocar de lado, vai lá, João, normalmente eu vou acompanhar ele aqui, não deixar ele trocar. Mas para o exercício agora, ó, eu deixo ele trocar de lado. E aí, de novo, controlando, ó, ponte, fuga de quadril, trago a minha perna por cima. Trocou de lado, ponte, fuga de quadril e traz a perna aqui em cima. Buscando sempre apoiar o lado externo do pé, ó, João, no adversário e deixando esse joelho para o outro lado. Porque quando ele vai trocar de lado aqui, eu acompanho ele, ó, não deixo chegar tão fácil. Diferente de eu defender aqui com o meu joelho baixo, onde ele vai pesar e agora já não consigo mais defender o outro lado, certo? Então esse é o último exercício que a gente vai fazer. Deixa só eu conferir o tempo aqui. Também 5 minutos cada um, certo, pessoal? Com esse último exercício, trabalhando
as fugas de quadril e reposição de guarda, a gente fecha a primeira semana trabalhando em cima desse fundamento, certo? Vamos lá então, pessoal. Segundo dia dessa semana de treinamento de saída do controle lateral. Nós vamos estudar hoje a virada de 8 apoios. Então vamos lá. Primeiro exercício, 5 minutos praticando a virada de 8 apoios sozinho. Eu quero que você tenha atenção para a importância do recuo, que é semelhante ao da levantada técnica, tá? Então como é que a gente faz a virada de 8 apoios? Eu começo com a fuga de quadril, faço ponte, fuga de quadril. Mantenho o meu pé de cima fixo e eu recuo o meu pé de baixo, ó, afastando. E agora eu vou afastando meus pés até eu conseguir virar de barriga para o chão. E volto a recolher meus joelhos, me fechando de 8 apoios, volto a fazer guarda, certo? Então de novo, ó, fuga de quadril, mantenho o pé de cima fixo e recolhe o pé de baixo. E vai projetando lá para trás, ó, até virar de 8 apoios. Para a gente entender bem aonde é que aplica isso no jiu-jitsu. Uma das situações a gente vai ver daqui a pouco já, mas quando tá aqui, ó. Volta lá um pouquinho, João. Deixa eu fazer desse lado aqui. Então, só um pouquinho aqui. Para a gente entender bem, olha só. Esse movimento, manter de cima fixo e jogar de baixo para trás virando, é muito parecido com eu manter de baixo fixo e jogar de cima virando. Certo, pessoal? Só que eu uso uma quando eu tenho resistência e a outra quando eu não tenho resistência. Agora sim, João. Então, se o João estiver vindo para cima de mim aqui jogando pressão e eu quiser virar de 4 apoios para cima dele aqui, mantém pressão, vai ser muito difícil de eu virar, certo? Agora, se eu começo a recuar, ó, criar espaço, eu consigo virar, me afastando do meu adversário. Da mesma forma, às vezes, ele cai naquele... abraçando sua cabeça aqui, tá? De lado, isso do judô, troca a base aqui. Da mesma forma, às vezes ele vem para essa gravata técnica aqui também, me travando no chão, certo? E daqui, ó, se eu tentar ir para cima dele, é muito difícil, que ele tem essa pressão aqui em cima de mim. Agora, quando eu começo a afastar o meu quadril, viro de barriga para o chão e eu vou caminhando lá atrás, ó, eu consigo inverter a posição para cima dele. Da mesma forma ele aqui. Se ele tentar jogar a perna, vir para cima de mim, para virar de barriga para o chão, não vira. Agora, se ele começa a jogar a perna lá para trás, vai virando a perna, ele consegue inverter a posição. Então, toda vez que eu tenho pressão vindo para cima de mim, a minha virada de 8 apoios ou a levantada técnica, ela funciona melhor recuando, reduzindo a pressão em cima de mim e não batendo de frente com essa pressão, certo? Então, o primeiro exercício, virada de 8 apoios, bem técnico, como a gente viu aqui. Na nossa biblioteca tem ele bem explicado também. 5 minutos, todo mundo praticando. Depois a gente vai trabalhar virada de 8 apoios em dupla, derrubando o adversário e passando. Então é mais ou menos o que eu mostrei para vocês agora, tá? O João tá aqui no controle lateral, eu vou fazer um supino, vou levantar ele aqui de cima de mim com a ponte, ó. E agora eu vou fazer a virada de 8 apoios e vou virar para cima dele buscando a perna aqui. Recolho a minha perna e venho para cima dele. E aí chego no controle lateral, certo? Ele vai fazer a mesma coisa, vai me supinar, vai virar, não, sem a esgrima agora, tá? Vai só supinar, isso, abraçar minha perna aqui embaixo e vai virar de 8 apoios, vai vir me colocar para baixo e aí vem pro outro lado. Boa, então de novo, ó, supina, virada de 8 apoios, pego a perna e vou para cima do meu adversário. E aí vamos trabalhando para os dois lados, tá? Essa movimentação, criando espaço e afastando o quadril. Um cuidado importante de afastar o quadril, a gente já vai ver isso agora na próxima movimentação. E eu falei para o João antes não ganhar esgrima, porque agora é que a gente vai fazer com a esgrima, tá? Uma outra técnica para eu fazer isso
é trabalhando com a esgrima. Então vamos lá. Então a gente fez agora virada de 8 apoios, catando a perna do adversário, colocando ele para baixo, certo? A segunda que a gente vai fazer, virada de 8 apoios, esgrimando meu adversário por fora e virando para cima dele também, derrubando, tá? Então, da mesma forma, ó, de novo, estou defendendo a montada, supino meu adversário e agora sim, ó, eu vou jogar minha mão por baixo do braço dele e vou abraçar as costas. Aqui um detalhe importante de novo, ó, se eu faço a minha virada aqui, o João já vai montar em mim aqui mesmo. E aí ficou uma posição horrível para mim. Volta lá. Agora, quando eu esgrimo aqui e eu faço a virada de 8 apoios indo lá para trás, se o João tentar montar em mim aqui, ó, tenta montar lá, João, eu vou colocando ele para baixo igual, certo? Coloquei para baixo, vou para a lateral, cheguei na lateral dele. Agora de novo, ele supina e esgrima. E agora ele afasta bem, ó, se ele fizer isso, ó, eu já vou montar aqui e vou dominar ele. Volta lá, João. Isso. Então na hora que ele me supina e esgrima, ele afasta o quadril de mim, joga bem para longe. Aí, ó. Agora se eu tento montar nele, não tem mais pressão, ele me bota para baixo aqui igual. Perfeito, tá, João? Certo, galera? Mais uma vez, então. Defendendo, supino, criei um espaço, ó. Afasto o meu quadril rápido, subo e venho botar para baixo, certo? Então, virada de 8 apoios, esgrimando por fora, derruba e passa, 10 minutos revezando como a gente fez aqui. Não esqueça de sempre estar trocando de lado para trabalhar os dois lados iguais. E a última que a gente vai fazer vai ser esgrimando por dentro. Essa posição... Pode ficar aí, tá? Essa posição eu uso quando ao invés do meu adversário estar aqui em diagonal ou perpendicular também funciona, mas quando ele está mais acima da minha cabeça, mais na diagonal de cima, quase indo para o norte-sul. Pode vir desse lado aqui, João, por favor. Aí. Então da mesma forma, ó, trazendo meus braços por dentro, defendendo a montada, vou pisar no chão e vou vem um pouquinho mais para cima o quadril aqui, João. Aí. Então de novo, ó, defendendo a montada, vou supinar o João. Só que agora ao invés de eu ganhar aqui a minha mão esquerda fazendo isso e virando para ele, eu vou jogar minha mão direita. E eu vou pisar no chão e agora eu vou fazer a minha troca de lado aqui, ó, girando por cima dele. Daqui eu venho derrubando e paro no controle lateral. Agora de novo, agora o João. Então o João vai criar um espaço, vai jogar essa mão aqui, ó, inverter as pernas lá atrás, é a outra mesmo. Inverter as pernas lá atrás, e vai lá, gira, isso. Girou e subiu para minhas costas, veio me botando para baixo e aí já para do outro lado, tá? Então de novo, ó, criei um espaço, antes eu estava esgrimando por fora, com a minha mão de fora. Agora eu vou criar um espaço e eu vou esgrimar com a minha mão por dentro. Empurro ele para cá e vou virando agora de barriga para o chão, agora cruzando a perna de cima para eu sair por cima dele aqui. Ou no mínimo criar um espaço, certo? Essa atividade a gente vai fazer também 10 minutos revezando como a gente fez aqui. Pessoal, nós estamos trabalhando um tempo longo de repetição porque o objetivo não é fazer com força, é entender os movimentos. À medida que você entendeu bem, conseguiu aplicar bem, aí pode botar um pouquinho de energia. Mas a ideia é não ter resistência. A ideia é fazer de uma forma suave, tá bom? Fechamos assim o segundo dia de treinamento. Vamos lá então para o terceiro dia de treinamento e hoje a gente vai trabalhar com os pêndulos, tá? Então, o primeiro ponto, a gente vai entender como fazer o pêndulo, como eu consigo trabalhar as minhas pernas para eu gerar energia, certo? Primeiro gerar energia, depois transferir. Para entender isso, a gente vai trabalhar na posição de norte-sul. Pode vir aqui, João. Isso. Então, João aqui, norte-sul comigo, posso fazer
uma pegada na faixa dele. Ou tira esse braço aqui, João. Se eu tiver com os dois aqui, posso segurar kimono mesmo. E eu só vou fazer isso daqui, ó. Minhas duas pernas juntas e eu vou trazer para um lado, vou mexendo e vou levar para o outro, ó. Trabalhando para os dois lados. Repara que eu não empurrei nada, só estava balançando as minhas duas pernas. Pegou ali, João? Faz ali. Então o João só vai fazer uma pegada em mim aqui, ó. Isso, vai levando as duas pernas para os dois lados, ó. Como ele está fazendo aqui. Certo? Perfeito, João. Isso é para a gente entender como a gente consegue utilizar, fazer o pêndulo. Agora a gente vai ver como a gente aplica a força desse pêndulo, como a gente transfere ela para outro lugar, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Vai lá, João. Da mesma forma, só levanta um pouquinho. Só que a partir do momento que eu comecei a gerar o movimento, a hora que minha perna vem para cá, eu transfiro, ativando o meu quadril, energia para essa mão, ó, por exemplo, me empurrando. Ou minha perna indo para o outro lado, energia para essa mão aqui, ó, me tirando debaixo dele. Então, quando minha perna vai para um lado, eu uno força através do meu quadril com a mão do outro, fazendo esse movimento aqui, tá? Então, seguindo aqui, os dois braços aqui pela frente, ó, eu começo energia, empurrando ele, ó, sair de novo. Gero para um lado, quando volta, empurrando e aprendendo a direcionar a força do meu pêndulo para o meu braço. E isso passa pela ativação de quadril. Pegou ali, João? Então, ó, norte-sul, minhas duas mãos por baixo do braço do João aqui. Ele vai começar a fazer o pêndulo e vai empurrar, ó. Esse braço aqui volta. Quando a tua perna vai para lá, esse braço aqui empurra, tá? Vai lá, jogou. Aí, ó, isso aí, saiu da posição, perfeito. E aí trabalhando isso para os dois lados para aprender a transferir essa energia, certo? Essa é uma excelente saída do controle lateral e também é uma saída de norte-sul, como você pode ver aqui, certo? E nós vamos fazer a mesma movimentação agora, girando por dentro, tá? Então vamos lá, João. Pode ser desse lado aqui. Antes a gente fez a esgrima supinando e fazia isso, para sair debaixo dele, certo? O que eu vou fazer agora, trabalhar com o pêndulo. Então eu vou supinar o meu adversário, minhas duas pernas para cá, joguei a minha mão aqui embaixo. Agora, ao mesmo tempo que minhas duas pernas voltam para esse lado aqui, eu transfiro a força do meu pêndulo para essa mão, ó, saindo debaixo dele. E aí ele vem de novo para o controle lateral. Então, de novo, ó, faço um movimento, girando para ele, jogando aqui embaixo, minhas duas pernas perto das minhas mãos. Agora, quando minha perna afasta para lá, minha mão afasta para cima e eu crio a energia para eu sair debaixo do meu adversário. Essa movimentação, então, também 10 minutos revezando, fazendo um pouco cada um por baixo, depois alternando, ou fazendo uma vez cada um e revezando. E o terceiro dia, então, é sobre o pêndulo, de que maneira você cria a energia do pêndulo e transfere para os seus membros superiores para criar espaço, sair de uma vez ou criar um espaço para começar um trabalho de saída. Perguntas sobre o terceiro dia de treinamento? Vamos lá então, pessoal, vamos para o quarto dia de treinamento e hoje a gente vai trabalhar saídas de levantada técnica, saída sentando. Esse formato de hoje, ele é ideal para quem gosta de fazer guarda-gancho, fazer guarda sentado, guarda fechada, ou para quem gosta de lutar em pé, você criar espaço para fazer a levantada técnica e voltar em pé. Eu vou passar aqui o primeiro exercício levantada técnica, vou passar rapidinho, que ele está explicado ali na nossa semana anterior de treinamento, você pode revelar ou na nossa biblioteca, certo? Então deitou, apoiando as duas mãos no chão, sentou apoiando mão de um lado, perna do outro, segunda mão protegendo aqui a frente, chuta a frente, recolhe a perna passando o joelho e pé paralelo ao solo, fazendo a meia-lua e base para voltar à luta em pé, certo? Levantada técnica,
2 minutos, ambos praticando a movimentação. Depois, a gente vai trabalhar agora você aprender a voltar da guarda sentado, certo? Deixa eu fazer eu primeiro aqui. Então, imagina que eu estou fazendo... Pode ficar de joelho no chão, tá, João? Aqui, de joelho no chão. O João acabou de passar a guarda, tá vindo para cima de mim, eu estou bloqueando ele aqui. Ele vai continuar vindo para cima de mim e eu vou começar a escapar dele e tentar ficar sentado. Isso, pessoal, com força leve, tá? O João não vai ficar brigando, medindo força comigo. A ideia é que eu aprenda a me movimentar, depois ele, e aí lá na frente a gente bota força, mas não é a ideia agora, tá? Então ele vindo para cima de mim, o que eu vou fazer, ó? Fuga de quadril e começo a apoiar o cotovelo no chão. Continua vindo, João. Eu vou saindo, ó, até fazer guarda sentado com ele. Aí ele veio pro outro lado. Estou bloqueando ele aqui longe de mim. Então, de novo, ó, fuga de quadril, recolho a mão de baixo, ele vindo, ó, até que eu pare sentado aqui, certo? Deita lá, João. Lembra que a gente viu lá no início dos conceitos, controle de distância? Então, imagina que eu estou passando esse ombro aqui, tá, João? E o João não deixou eu colar nele, ó. Então, ele vai começar agora a fuga de quadril, recolher esse braço no chão, ficou sentado, trocou o lado, ó, me empurrou aqui, fuga de quadril e vai ficando sentado. Recolhe lá e voltou sentado, certo? Esse é o exercício, o primeiro exercício da aula de hoje. Depois, empurrando a cabeça do adversário. Por favor, João. Então, muitas vezes, eu faço uma passagem over-under aqui, por exemplo, ó, cheguei na lateral do João. E se ele deixar eu jogar minha cabeça por cima dele, eu provavelmente vou estabilizar a posição. Então o que ele vai fazer? Começar a empurrar minha cabeça e apoiar o cotovelo do lado que ele vira. Se ele virou para o lado esquerdo, cotovelo esquerdo no chão. E vai começar a se afastar de mim, ó. Perfeito. Trocou o lado. Também funciona, né? Quando... Cabeça para lá, João. Aí. Também funciona... Pra cá. Aí. Pode só vir um pouquinho mais para baixo. Aí. Também funciona... Quando eu estou passando esgrimado aqui, ó. Muitas vezes eu venho, pode deixar aqui, passei de slice para cá. O João vai empurrando minha cabeça para fora, ó, e vai ficando sentado. Boa, isso aí. Certo, pessoal? Então a ideia agora é bloquear a cabeça, preferencialmente empurrando a cabeça do adversário para fora. E aí você pode criar situações diferentes, tá? Imagina, por exemplo, aqui de body lock. Vai lá, João. O João passou aqui de body lock. E aí tá vindo pra cima de mim, vai lá, João. Então eu vou empurrando a cabeça dele, ó, e vou trabalhando pra voltar em pé. Aí veio pro outro lado, de novo. Vindo passar pra cima de mim, ó, começo a empurrar a cabeça dele e vou ficando em pé de novo aqui. Pra gente aprender a defender mais a guarda sentado, principalmente pra você que gosta de lutar por cima e quer ficar em pé. É fundamental você tirar as costas do chão, certo? Depois... a gente vai trabalhar um dos fundamentos que eu acho mais importante, criar espaço no braço do oponente e aí voltar sentado. Eu vou fazer desse lado aqui, que é o melhor para que vocês vejam, tá? Abraça a cabeça lá, João. Aí. Então eu vou criar alguma solução para eu tirar essa pressão aqui. Uma delas, posso vir aqui, ó, supinar e já trazer essa mão pela frente, começar a empurrar o ombro do João. Outra a gente viu anteriormente. Posso fazer um upa lá para trás, ó, para ele defender com o ombro. Já venho com essa mão aqui na frente e trago a outra. Vem abraçar de novo, João. E não deixo mais ele abraçar, ó. Começo a recolher meu cotovelo e volto de frente. Certo? Deita ali, João. Então, o exercício agora é esse, ó. Cheguei no controle lateral e o João deixou eu ganhar demais aqui. Ele entra o cotovelo, entra a mão pela frente do meu pescoço, supina e começa a empurrar meu ombro. E vai recolhendo o braço de baixo, voltando em pé. Trocou de lado. Vamos virar assim. Mais um pouquinho. Aí, mesma coisa aqui. Agora ele deu o upa lá atrás. Ai, não, jogando a mão aqui para bater no pescoço, né? Aí defendi. Aí bloqueei meu braço pela frente. Boa, traz o outro braço e recolhe, ó. Perfeito. Então, esse é um dos pontos mais importantes para você sair do controle lateral
com segurança, é tirar a pressão de ombro de cima da sua cabeça, criar uma maneira de fazer isso, criar um espaço para que não tenha mais aquela pressão, porque essa pressão do ombro no queixo, ela controla toda a sua coluna, consequentemente o quadril. A partir do momento que você livra seu queixo e consegue movimentar, você também dá liberdade de movimento para a coluna. E aí consegue alinhar o seu quadril e consegue gerar mais força, mais pressão e voltar em pé. Certo, pessoal? Essas saídas, então, sentando, serão 1, 2, 3, 4 exercícios, praticando 5 minutos cada um, tá? Ou 10 minutos revezando. Mas como são exercícios simples, eu prefiro que seja 5 minutos cada um para entender bem. Então vamos agora para o último dia. Como a gente tem feito de praxe, a gente vai fechar o último dia com o específico, mas a gente começa com ele, a gente vai começar ele com a inversão, capotando, tá? Essa inversão aqui, ela também é uma saída do controle lateral, também é uma saída de 100 quilos, mas ela depende de um posicionamento errado do meu adversário, por isso menos frequente, tá? Eu posso fazer a capotagem por cima de mim ou posso fazer a capotagem por cima da minha cabeça. Vou mostrar as duas para vocês aqui. Essa capotagem eu uso, vamos fazer desse jeito aqui, João, pode vir desse lado aqui. Essa capotagem eu uso, quando 100 quilos, quando meu adversário está com o quadril e o peso perto de mim. Quando ele está com as pernas esparramadas lá atrás, desse jeito, é muito difícil eu jogar ele. Então, normalmente, nesse caso aqui, ou quando vai montar. Estou aqui na lateral, o que eu vou fazer? Colocar o meu cotovelo, o meu antebraço, lá no abdômen do João. E a minha outra mão eu vou buscar uma pegada lá nas costas dele. Mas como eu quero jogar ele para cá, quando eu vou buscar a pegada, eu já empurro ele para aquele lado, para ele fazer força contra. Quando ele faz força contra, eu faço a pegada e volto com ele capotando por cima de mim. Aí o João faz a mesma coisa, entra o antebraço, cotovelo aqui no meu abdômen, a mão ali por cima mesmo, João. Ele me joga lá atrás com força para eu fazer força contra e capota aqui por cima. Certo, pessoal? Outra maneira de eu fazer essa capotagem é, ao invés dessa minha mão entrar aqui, ela entrar desse lado do meu adversário. Então o que eu faço? Abraça bem minha cabeça aqui, João. Eu venho fazer a pegada nele, mas agora não faço daqui. Eu mantenho freado, ó, e eu afasto a minha cabeça mais lá atrás. E ao invés de jogar ele por cima de mim, agora eu jogo ele lá para trás, ó, virando aqui em cima e subindo, vindo para cima do meu adversário, tá? Então você pode trabalhar essa capotagem tanto por cima quanto para trás de você. Para trás é menos arriscado, por cima, quando é um adversário pesado, às vezes ele para montado, pior ainda. Mas é um exercício legal de você, pelo menos, conhecer e praticar um pouco. E aí depois vamos trabalhar a recuperação de esgrima, muito importante, com ponte e com o UPA, né? Então, com ponte, como eu falei para vocês, esse é um posicionamento errado, então eu trago logo minha mão aqui à frente do meu adversário para empurrar ele. Eu posso empurrar o pescoço, ou eu particularmente gosto de apoiar minha mão aqui e empurrar o queixo, ó. Fica bem ruim, né, João? O queixo vai bem forte para cima, tá? Minha outra mão eu entro aqui. Então, recuperando espaço com ponte, ó. Supino, trago a mão pela frente, fuga de quadril, esgrimei, protegi minha cabeça, ganhei a esgrima, certo? Volta lá, a outra maneira de fazer, como a gente viu antes, com o UPA, né? Então jogo o João para lá, trago minha mão pela frente, esgrima aqui embaixo, estou bem protegido de novo. Então trabalhar essas duas maneiras de recuperar a esgrima durante 4 minutos, revezando 30 segundos cada um, né? Então o João fica embaixo, eu vou trocando de lado, ele reveza entre a ponte e entre o UPA para recuperar as duas situações. Feito isso, tendo aquecido, a gente vai agora para os específicos. Então vamos lá. Primeiro específico, sem pegadas, 6 minutos, 20 segundos cada um. Deita aqui, João. Então, sem pegada, tá? Aí você imagina aquela movimentação que eu vim, pulei rápido do lado do João, né? Ou
Fiz uma toreada, cheguei rápido aqui, só que eu ainda não estou com pegada de controle. Eu preciso criar as pegadas e o João, obviamente, não pode deixar. Quando eu faço esse exercício, é muito comum meus alunos começar a rodar para fora, rodar para aquele lado. Agora eu não quero isso. O objetivo é defender o controle lateral. Então o João só pode virar para mim, não pode virar para fora expondo as costas, tá? Bota a mão na cabeça lá atrás. E eu também aqui, ó. Os dois começam aqui, ó, colado, mão na cabeça. Aí o professor dá o comando, valendo! Aí eu tento manter a posição, tu também tá? Eu tento manter a posição e o João tenta defender, repor a guarda, sair daqui e voltar em pé. Mais uma vez, então vamos lá. Preparou? Valendo! Isso aí, beleza. Meu joelho aqui quase saiu. Poxa, eu não fiz nada. Não foi culpa tua, foi da travada aqui. É o joelho mesmo. Beleza, galera? Então, 6 minutos, 20 segundos cada um por baixo. Alternando o lado, alternando de baixo para cima, para que os dois façam a mesma movimentação. Segunda pegada, segundo específico, pegadas à distância. Pode deitar com a cabeça para cá, João, por favor. Pegadas à distância. Então eu vou ter uma pegada alta, que ela pode ser na gola ou pode ser na manga do meu adversário. Qualquer pegada aqui à distância. E a outra de baixo, que ela pode ser no quadril ou pode ser na calça, certo? Partindo daqui. E o João, ele vai começar barrando. Isso, ele vai começar barrando, utilizando a mão ou o antebraço. Então ele pode usar a mão, por exemplo, na minha cabeça aqui empurrando, ele pode usar a mão no meu ombro, ele pode usar o antebraço aqui na minha frente, né? O quadril também poderia, mas não é tão interessante, principalmente cabeça e ombro, tá? Então a gente vai partir daqui, ó. Então o professor vai dar o comando, valendo. E daqui eu vou tentando entrar na posição e o João, obviamente, tentando repor ou escapar daqui, tá? Aí depois troca. Aí o João pegada, pode ser de gola agora, João, pegada de gola, uma pegada de calça lá embaixo. Pode ser de joelho no chão, pode ser em pé, jogando a pressão aqui em cima de mim. O professor vai dar o comando, valendo. E daqui eu vou trabalhar uma reposição de guarda e me defender de alguma forma, tá? Então o segundo específico com pegadas, porém pegadas à distância, ainda não colado no adversário. 6 minutos, revezando 20 segundos cada um por baixo. E aí o último específico, agora sim, o pior cenário possível, eu com as minhas melhores pegadas no meu adversário. E aí eu recomendo que vocês alternem os tipos de pegada, porque é muito comum que cada atleta tenha sua pegada de preferência, né? Então imagina, eu cheguei aqui na lateral do João, ganhei minha melhor pegada aqui. A pessoa vai dar o comando, valendo. E o João tentando criar espaço, sair e fazer uma reposição de guarda ou escapar dessa posição a partir daqui. 20 segundos ele por baixo, depois 20 segundos eu, alternando atleta de baixo para cima e alternando os lados. Certo, pessoal? Feito isso, a gente fecha o último dia de treinamento do específico e eu vou te pedir para fazer um fechamento desse trabalho da seguinte forma: analisar para você, na sua opinião, quais são os principais cuidados que você tem que tomar para não tomar a passagem de guarda e os principais cuidados e pontos para sair do controle lateral, sair dos 100 quilos. E de tudo que a gente viu no treinamento de hoje, dessa semana, qual a técnica ou qual a situação que se encaixa mais para o seu jogo, para o seu biotipo, para aquilo que você gosta de fazer. É importante essa análise, para que a gente tenha cada vez nosso jiu-jitsu mais consciente, né? Eu não sair fazendo isso porque todo mundo faz. Eu faço isso porque eu sei que é o melhor do meu jogo. Ah, mas tal pessoa faz de tal jeito. Pô, é melhor pro jogo dele. Hoje, pro meu jogo, porque eu gosto de fazer, isso daqui funciona melhor. É legal que a gente sempre tenha essa consciência do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E esse é o objetivo da nossa metodologia lógica. Pessoal, a gente encerrou o programa de treinamento da semana. Espero que vocês tenham gostado. Façam e aproveitem bastante. A gente encerra agora. Estude Jiu-Jitsu. Estude com a BJJ Protec. Os